Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos para mais uma semana, segunda-feira. Amanhã nós vamos falar sobre arte da negociação com Sandra Stivel. E hoje nós vamos falar sobre linguagem corporal, uma transformação pessoal em até 3 meses. Você já pensou? Bom dia, bom dia! Você já pensou que a cada 3 meses você pode se tornar uma pessoa diferente, melhor? Uma pessoa nova? Uau! Sim, ontem a gente falou sobre a importância da linguagem corporal, do comportamento, na comunicação, na influência, na liderança, nas vendas. Bom dia, bom dia! E aí nós vamos falar sobre linguagem corporal e eu escolhi hoje a gente aprofundar nesse tema através dos estudos da Amy Cuddy, né? E aí, para quê? Para você entender como que faz para você colocar na prática, fazer algumas modelagens e interiorizar alguns comportamentos, alguns hábitos que são muito simples, mas que mexem com todos os seus hormônios e que vão te ajudar a se tornar uma pessoa melhor através dos arquétipos, através da linguagem corporal. E isso faz diferença no jogo das vendas e no jogo do marketing, que é o que a gente fala aqui, no jogo da liderança. Lembra que a gente sempre fala que lidera mercado? Quem lidera vendas é quem lidera mercado. Lidera mercado quem serve o cliente. Mas para causar essa boa conexão, essa empatia, essa zona de conforto, nós temos o quê? Nós temos que entender algumas técnicas, algumas habilidades, alguns comportamentos para que possamos evoluir continuamente, como eu sempre digo, 1% melhor todo dia, para você ser um bom líder. Então, liderar é sobre influenciar é sobre vender, sempre. Estamos em constante negociação em todas as áreas da nossa vida. Aline, legal, mas o que isso tem a ver com marcas e com pessoas? Primeiro que a gente está falando de marketing pessoal. Segundo, que marcas são feitas de pessoas. Marcas também lideram e influenciam através dos comportamentos culturais em grupo de uma determinada organização. Vê se faz sentido para você, vê se parece óbvio. Fala para mim, óbvio, né? Óbvio. O óbvio que os grandes players fazem, que a gente tem que fazer também. Por que algumas pessoas vendem só pela postura corporal? Só pela segurança? Só pela empatia? Só por serem, só por existirem? Uau! Por quê? Porque são líderes, são influenciadores natos. E a gente tem que modelar essas pessoas. É o óbvio dos gigantes que a gente tem que aprender a fazer. Mas, Aline, o que isso tem a ver com a Amy Cuddy? Bem, a gente está falando sobre o poder das palavras, o poder da comunicação assertiva para influenciar pessoas, para fazer vendas, para liderar mercado. Então, ontem nós falamos muito sobre a questão de 55% Lembra a regra que a gente falou ontem? Que 55% dos nossos resultados, da eficácia da nossa comunicação dependem de comportamento não verbal? Então, hoje nós vamos aprofundar. Ontem falamos bastante sobre técnicas e dicas práticas rápidas sobre bom comportamento, mas hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Por quê? Porque Amy Cuddy é uma psicóloga social que pesquisou muito, junto com outros alunos, estudantes, pesquisadores, enfim, da Universidade de Harvard, né? Da Universidade de Harvard, junto com outras pessoas, elas nos trouxe uma bagagem de conhecimento muito importante, já traduzidos em livros, pesquisas, vídeos, conferências, palestras, inclusive uma das palestras mais repercutidas no palco do TED Talk é dela, intitulada Your Body Language May Shape Who You Are. A sua linguagem corporal pode moldar quem você é. A sua linguagem corporal pode moldar quem você é. E a partir disso, o pessoal que trabalha na área da neurociência vem aprofundando, vem se nutrindo desses estudos e colocando na prática e testando e valendo. Existe uma validade em relação a isso, não só as pesquisas comprovadas. O que acontece hoje na nossa sociedade, vamos dizer, mais desenvolvida e moderna, é que esse campo, que antigamente era algo do tipo filosófico, do tipo do ser, é individual, é único, já pode ser exercitado naquele músculo mental, naqueles hábitos, naquele esforço contínuo que todas as pessoas devem ter de se tornarem melhores cada vez um dia mais, 1% cada dia mais. Não é no sentido de querer chegar na perfeição e se frustrar por não chegar, mas é no sentido de todos os dias eu sou minha melhor versão. Todos os dias eu sou a minha melhor versão. Então, a Amy Cuddy, ela explora como que a postura, de uma forma bem prática, como que a postura e a linguagem corporal podem influenciar a confiança e o sucesso pessoal em todas as áreas. Lembra que quem lidera negócios, quem lidera marcas, tem que liderar primeiro a sua vida.
Senão a gente não tem como disponibilizar aquela energia necessária para fazer as coisas acontecerem, né? Lembra que clientes compram pessoas comprometidas, compram pessoas com energia, compram pessoas com saúde mental, espiritual, física. Pessoas, clientes compram exemplos positivos. E isso faz parte do todo, porque nós somos seres integrais sistêmicos. Então, quanto mais crédito você tem, mais fácil é a influência, a liderança. E aqui não é um jogo de, eu quero ser melhor que o outro. É um jogo, como quem me acompanha sabe que a gente fala isso continuamente, é um jogo, é uma arena onde você tem que se destacar pelo seu brilho. Então, por mais que eu utilize recursos de modelagem, em termos de arquétipos, em termos de outros líderes, dos quais eu consigo identificar um valor, uma crença que me chama a atenção, por mais que eu modele outras personalidades que já passaram, já trilharam o caminho que eu quero trilhar, nunca é sobre eu ser igual ao outro. Bom dia, Val! Sempre é sobre eu descobrir a minha luz e eu me desenvolver. Então, a Amy Cuddy, ela é essa socióloga, pesquisadora de Harvard, autora e coautora de vários, bom dia, Diogo, de vários artigos e estudos na área da psicologia social, tá? E ela escreveu sobre temas extremamente importantes sobre como o poder, a influência e o comportamento não verbal resulta numa pessoa melhor, numa liderança melhor, no marketing pessoal melhor, numas vendas melhores, tá? Para melhorar o quê? Através do quê? Através da autoconfiança, através do desempenho de diversas situações nos relacionamentos, nos ambientes pelo qual você transita, seja pessoal, ambientes pessoais, seja ambiente de trabalho, ambientes corporativos. Então, sabe aquela confiança que você tem que dominar quando faz um vídeo? Sabe aquela segurança, aquela confiança que você tem que dominar quando você tá ali falando com o cliente, olhando no olho dele? Ou quando você sobe numa palestra, você tá no network e tem um pitch de vendas ali, você tem 2 minutos para fazer um pitch de vendas diante de uma plateia no networking. E aí, o que você vai falar nessa rodada sem perder sem esmorecer, sem perder o seu brilho? Né? É sobre essas técnicas de confiança, de segurança que falam, que tratam as pesquisas comportamentais. E a Amy Cuddy, ela nos traz um presente quando ela dedica a grande parte da sua jornada, vamos dizer, acadêmica, voltada para esses estudos, tá? Hoje, que ancora muitos outros estudos de comunicação e eu já vou citar eles. Então, a linha básica da pesquisa da Amy, ela trata de como as poses, elas falam para você modelar um comportamento, para você se tornar uma pessoa melhor, você tem que fingir poses, exatamente, fingir por um tempo poses para que o seu organismo ele libere alguns hormônios e essas poses elas têm poder. Então o conceito da Amy, dos estudos dela, refletem sobre o poder das poses. As poses têm poder. Aline, que poses são essas? Poses, tá? Pose, gente, é a mão na cintura, é a coluna ereta, é o sorriso. Você já viu aqueles memes onde você coloca uma pessoa sorrindo no ambiente, num trem, numa fila de supermercado, numa fila de banco, e daqui a pouco as pessoas estão sorrindo junto? Sabe quando você pega um bebê no colo, ele tá sorrindo, você olha pro bebê e você sorri junto? Porque sabe quando alguém boceja, você boceja junto? A pose, os gestos, toda essa consciência corporal que por vezes a gente tem, por vezes a gente não tem, e a proposta aqui é você começar a desenvolver essa consciência das poses, elas traduzem quem você é. Elas traduzem a sua personalidade, a sua liderança, a sua confiança, a sua segurança. Então a Cuddy, ela defende que as poses têm poder. E na prática, outras correntes aí validam essa tese. Tá? Já vou explicar que poses são essas, como que você coloca isso na prática, porque aqui não é só teoria, tá, gente? Aqui é prática também, tá? É a prática dos grandes players, mas com embasamento aí, conhecimento para você entender que não é balela, que funciona essas coisas, tá? Então, é um pouquinho de insight que você vai colhendo aqui todos os dias e vai tentando colocar na medida que a sua consciência vai crescendo na prática para você se destacar no mercado, se destacar nas relações familiares, nas relações sociais, nas relações com amigos, tá? É sobre isso. Então as poses, elas são poderosas, elas influenciam, sim,
na decisão de emprego, na hora que você vai fazer uma entrevista de emprego, na hora que você vai fazer uma avaliação de desempenho, as pessoas vão comportamental, que tem a ver com posturas comportamentais, por exemplo, avaliação de desempenho nas vendas da minha loja. Aí você tem aquele ranking lá com o seu time. Então, o comportamento da pessoa, o seu comportamento vai influenciar no ranqueamento, sim. As interações sociais, aquela primeira impressão que fica, como eu sempre digo, né? A primeira boa impressão sempre, né? Então, é sobre essas coisas. É importante notar que existem, sim, críticas e debates que surgem em relação a esses métodos, tá? Porém, é muito comprovado, comprovado, que quando você fica 2 minutos em determinada pose, aquela pose, ela te tira do estado atual e te leva para um estado B. Tá? Te tira de um estado A e te leva para o estado B. Significa que se você bota uma caneta na sua boca e você faz esse movimento de sorrir, 2 minutos você fica com aquela caneta, automaticamente você tira a caneta e você vai estar sorrindo. Não em termos de apenas físico, mas acontece uma biodinâmica no seu cérebro e você, de fato, fica mais leve, mais feliz. Isso interfere nos seus pensamentos, isso interfere no seu comportamento, isso interfere em quem você é. Mas, Aline, por que 3 meses? Porque se você faz conscientemente essas poses de alto poder, de alta segurança, de autoconfiança, pratica isso de forma consciente, tá? E controla isso na sua cabeça num período de 21 dias a 66 dias, que é o poder do hábito, também é outra corrente, outra teoria, vamos associar 2 aqui, significa que em 3 meses no máximo, você se torna uma pessoa diferente. Se todos os dias, nesse exemplo único que eu te trouxe, tá? Se você coloca uma caneta na boca e você sorri, você automaticamente faz isso, vamos dizer, de manhã, de tarde e à noite, tá? No período de 21 a 66 dias, você vai se tornar uma pessoa leve e todos ao seu redor vão perceber. Porque você vai se tornar uma pessoa leve. Seu comportamento físico vai levar a um processo biodinâmico no seu cérebro, na sua neurociência, que vai fazer você se sentir naquele estado. Logo, você vai se tornar, depois de 21 dias a 66 dias, você vai se tornar uma pessoa diferente. É óbvio que o oposto também é verdadeiro. Eu só dei o exemplo da caneta, mas existem vários outros exemplos. E, gente, não é para você colocar esses insights e mais uma tarefa diária que vai te surtar. Como aquelas, às vezes a gente quer se tornar saudável e aí é fruta pra isso, é fruta pra aquilo, é fruta pra não sei o que, é legume pra não sei o que, é alimento pra não sei o que, e aí tu surta, meu Deus, não tem como ingerir tudo isso de alimento pra dentro do meu corpo. Mas aí o que você faz? Você pensa assim, tá, então na hora que eu for selecionar o que eu tenho que fazer, eu vou selecionar de forma consciente aquilo que está disponível para mim, ou sobre aquilo que eu preciso mais naquele momento, e vou trabalhar naquele ponto. Daqui a 3 meses, eu trabalho em outro ponto. A questão do seu comportamento, seus hábitos de vida é sobre isso. É você ter consciência sobre o que você faz, consciência sobre o que te convém ou não. E adotando aos pouquinhos na prática. Então, assim como na prática do dia a dia, você tem a opção a cada refeição, escolher a farmácia que você vai ingerir ou a destruição que você vai ingerir, na questão do comportamento, também é assim. São hábitos, estilos de vida que você vai se tornando à medida que você vai tendo consciência sobre essas dinâmicas todas. Então, a linguagem corporal, comportamental, ela influi sim que você é. Agora, a minha proposta, por que cada 3 meses? Por que eu entrei com o título a cada 3 meses? Porque a minha proposta é você não querer ser expert, perfeito de um dia para a noite. Ninguém é perfeito, nós somos perfeitamente imperfeitos. Guarda essa, nós somos perfeitamente imperfeitos. Então, a cada 3 meses, você vai lá, olha o ponto, eu ando muito triste, eu ando depressivo, eu ando mal-humorado, né? E vamos reverter isso, eu tenho um projeto de reverter isso em 3 meses, eu vou dar atenção para isso. Então, o comportamento, ele influencia, sim, nos seus resultados de vendas, de liderança, de marketing. Então, pega um pontinho aí que você precisa desenvolver, foca, coloca luz, joga luz. Você sempre se torna uma pessoa melhor quando você joga luz e coloca uma ação prática para aquela luz se transformar em ser, em quem você é, no seu DNA, depois de um tempo, depois de 3 meses, de acordo com os estudos, com as pesquisas, tá? Mas voltando aqui, significa que se você, ao contrário, tá? De botar uma caneta na boca e se forçar a sorrir, se você acorda de um humor e já fica carrancudo, sabe? Passa o dia inteiro carrancudo por mais de 2 minutos, a biodinâmica do seu cérebro vai entender que você é uma pessoa assim, frustrada, deprimida, triste.
E o que você vai se tornar depois, ao longo de 21 dias, 66 dias? O reforço daquilo que você está emanando, daquilo que você está emitindo para todas as células do seu organismo. Seja em nível de penso, seja em nível físico, seja em nível espiritual. Você vai estar desenvolvendo essa habilidade e reforçando ela. Então, se você não cuidar, se você não jogar luz sobre a sua consciência, sobre aquilo que você faz todos os dias, você se torna aquele reforço de repetição contínuo que você faz todos os dias. As poses de poder, né, ancoradas aí pela Amy, bom dia, elas trazem o quê? Confiança e autoconfiança. Confiança e autoconfiança, impacto na percepção sobre os outros, expressão de poder sem palavras. É aquilo de você chegar já chegando, sabe? Eu cheguei já chegando sem precisar falar nada. Lembra que o grande sábio não precisa falar nada. A pessoa que tem atitude corporal não precisa falar nada. Ela é o seu marketing, ela é a energia. A gente já fala muito sobre isso. Ela reduz estresse. Gente, hoje em dia a gente precisa reduzir o estresse muito. Ela trata de treinamento em comunicação não verbal. Se ontem na transmissão nós falamos que 55% da eficácia da comunicação, da mensagem, ela diz sobre a comunicação não verbal, então eu, como comunicadora, eu que quero fazer marketing, eu que quero liderar minha vida, que quero liderar sobre meus filhos, sobre meu casamento, sobre minhas amizades e principalmente sobre meu time e sobre meus clientes, eu preciso treinar essas habilidades de comunicação não verbal. É óbvio que a liderança, ela trata muito mais do que comunicação não verbal, mas aqui a gente está falando da linguagem, tá? Do pilar da linguagem na influência de ser um bom líder, na questão de desenvolvimento da liderança. Tá? A comunicação não verbal na liderança, ela faz todo sentido, não só pelas pesquisas da CUD, que é o que a gente está trazendo, tá? Mas expressões faciais, gestos, tom de voz, como a gente falou ontem, tudo que a gente falou ontem tá valendo aqui. Se você tem consciência e raciocina, faz um raciocínio lógico aí, a partir do tom de voz que você emite, das palavras que você escolhe, de como que você se comporta com as pessoas, na sua atitude, na hora de conversar com as pessoas, na hora de ser gentil com as pessoas, ou ter empatia ou não na sua comunicação, ao longo do processo isso vai se tornar quem você é. E é muito legal quando a gente percebe essa mudança em nós mesmos. As pessoas, elas observam, elas comentam. E quando a gente observa, é mais gratificante ainda. Realmente, eu estou na minha melhor versão. Uau! Tá? Então, existe a teoria da liderança carismática, tá, gente? Existe essa teoria. Existe a teoria da liderança situacional. Eu não vou entrar, tá, gente? Porque senão a gente não consegue vencer o tema. Mas existe a teoria da inteligência emocional. Existe a teoria da liderança transformacional. Existe pesquisa sobre comunicação não verbal na negociação, que amanhã nós vamos falar sobre a comunicação na arte da negociação com a Sandra Estiva. Amanhã eu não vou fazer essa transmissão sozinha. Eu vou fazer com uma outra especialista em arte da negociação, porque eu não quis me apropriar nesses estudos maravilhosos que essa professora universitária fala e trata, tá? E que eu conheço, é minha amigona, então a gente vai estar juntos amanhã nessa transmissão 7 e 7 da manhã, tá imperdível, tá? Não perca! Essa pesquisa sobre comunicação não verbal na negociação, ela, assim como todas as outras que eu estou citando, as outras teorias, elas são correntes de abordagem da neurociência, do pessoal de vendas, do pessoal da psicologia, do pessoal da pedagogia, do pessoal do marketing. Então, são correntes que a gente se aprofunda para quê? Para avalizar todo esse discurso, essa narrativa de que você é o reflexo daquilo que você pratica todos os dias, tá? Então, como que os estudos da MCUD, eles acontecem na prática? Aline, já entendi a teoria, já sei que funciona, mas vamos para a prática, né, gente? Vamos para a prática. Algumas coisas a gente já falou ontem, tá? Mas eu quero aprofundar porque esse tema é importante. Então, como que eu me torno, na prática, uma pessoa melhor se eu pratico alguns hábitos de poses poderosas por 2 minutos todos os dias, para mudar, mas não é 2 minutos todos os dias, não é isso, gente, é o que acontece, tá? Se você, por exemplo, fica numa pose de super mulher, imagina que você vai fazer uma palestra, tá? Eu já vou explicar agora na prática, mas só para fazer uma introdução prática aqui, tá? Quando a gente vai dar uma palestra e a gente tá um pouco ansioso, nervoso, nervosa, nós temos que fazer algumas ancoragens que nos deixam mais tranquilas. As poses, elas são algumas dessas ancoragens. Então, por exemplo, você, antes de entrar no palco, tá nervoso, você coloca a mão na cintura, faz pose de super mulher.
os homens fazem aquelas poses de super-herói, né? Aquela captação de energia. E você fica 2 minutos numa pose de poder, seja ela qual for. Você pode modelar de um ator que você goste, você pode modelar de algum líder que você goste. Se você tem algum professor, algum chefe que você admira, alguma pessoa que você admira, você pode modelar o comportamento, a postura deles também, tá? Também vale. Mas existem essas poses que são coringas. Então, por exemplo, no caso da mulher, a pose da Mulher Maravilha. Você fica ali naquela pose, concentrado naquela pose por 2 minutos. O que vai acontecer? Você vai liberar hormônios que vai fazer com que o seu estado de consciência e de energia, ele altere e responda de acordo com aquela pose. Isso também cai muito nos conceitos, das teorias dos arquétipos, que a gente já falou em algum momento sobre os arquétipos, mas eu não fiz uma transmissão sobre arquétipos, eu acho. A gente fez alguns programas lá no Primeira Impressão, no Talk Business, no Essência, mas a gente não fez uma transmissão aqui. Então, quando você adota essa figura do guerreiro, do superpoderoso, da superpoderosa, da heroína, que são os arquétipos, mas também que estão representados através dessas poses, o que acontece, tá? 2 minutos nesse estado, você muda a sua consciência e você entra rasgando. Você faz isso antes de entrar numa palestra, você entra na palestra rasgando. Poderosa, né? No meu caso, poderosa. Você entra, tá? Então, você vai subir no palco, vai dançar. Eu, por muito tempo, dancei muito, né? Então, a gente entrava no palco, dava aquela vontade no banheiro, aquela dor de estômago, aquele medo, aquela ansiedade. Respira, faz uma pose de superpoder, né? Aí bota a mão na cintura, né? Se mexe, pula, entra no palco, outra pessoa. É outra pessoa. Basta você ver esses vídeos motivacionais que rolam na internet. Geralmente quem ganha as competições de corridas, enfim, é quem tá numa pose antes. E essa segurança, ela às vezes não vem da pessoa porque ela às vezes sim, mas ela vem às vezes porque ela ancorou aquilo antes de entrar. É 2 minutos que precisa, tá? Então vamos lá. Vai entrar numa reunião com o chefe, pose de autoconfiança por 2 minutos, você vai entrar confiante, tá? Essa é a síntese desse discurso. Mas então, a consciência da linguagem corporal durante as apresentações, tá? É o primeiro ponto que eu quero te dizer aqui na prática sobre a importância disso, por isso que eu entrei nesses exemplos. Utilizar a linguagem corporal nas negociações é muito importante, a gente vai falar sobre isso amanhã. Você vai fechar com o cliente, você tem que estar confiante. Mesmo com medo ele não feche, mesmo que você precise daquela venda, você tem que entrar confiante, sempre, tá? Sempre. Eu não vou entrar no porquê dos méritos, tá? Eu só vou pincelar, para você entender aqui a dinâmica. Treinamento prévio para entrevistas, especialmente se for entrevista de emprego, tá? Coloque uma pose de empoderamento, de confiança, que você vai ir bem na entrevista. Consciência da linguagem corporal em reuniões de liderança. Você tá lá, gente, às vezes você é uma mulher, e você tá lá com 10 homens na sua volta. Eu já passei várias vezes por essa situação. Você tem que respirar aí, tá? Se impostar de alguma pose, vai no banheiro, fecha a porta, tranca a porta, vai no banheiro e fica lá no banheiro, tá? Faz todo sentido, sim. Eu sempre tive problemas com fotos e quando fui fazer a foto do perfil da minha amiga, falou sobre isso, viu? E muda, né? Eu tenho certeza que mudou. Disse pra eu fazer aquela pose que na hora muda o estilo. Muda real. Muda real. Você já não percebeu? Aliás, vou pegar esse teu gancho, Val, porque é sensacional. Você já não percebeu? Às vezes você tá com a mesma roupa, com a mesma maquiagem, com o mesmo brinco, aí você tira uma foto num dia, passa um mês, você tá naquela mesma situação de roupa, de brinco, de maquiagem, aí você tira outra foto e tá horrível, tá diferente. Uma tá melhor, uma tá espetacular, a outra tá feia. Por quê? Porque é sobre o seu estado de espírito. Parece que brilha, dizem, né, quem tem mediunidade diz que dá pra ver uma áurea, né, dependendo do meu estado de espírito, isso interfere no resultado. Aí é a forma como a composição dos pequenos músculos, pequenos traços na nossa face dizem sobre no estado que a gente está e nos deixa belo ou não. Tanto que não existe feiura nem belezura, existem energias, né? Então nós vibramos, nós somos feios ou bonitos de acordo com a nossa energia. Bom dia, Álvaro, bom dia. Então é exatamente sobre isso, Val, é exatamente sobre isso. Quer tirar aquela foto poderosa? Faz toda a diferença. Eu tenho, na minha caminhada, a gente faz fotos de clientes, enfim, para fazer artigos de imprensa, e a gente tem, graças a Deus, boas parcerias com os fotógrafos, né? E é gritante, você faz uma pose assim, uma coisa. Você faz assim, outra coisa. Você faz assim, tudo fala sobre
a linguagem corporal. Tudo diz sobre quem que você se monta no seu ser a partir do seu comportamento, dos seus hábitos. Então, essa consciência da linguagem corporal nas reuniões de liderança, tá, gente? Se tranca no banheiro. Você vai fazer aquela reunião que, meu Deus, difícil, né? Vai ter um time de pessoas que você sabe que vai te alfinetar, que vai te testar. Você vai apresentar um relatório pro seu chefe que não foi legal, qualquer coisa nessa linha, tá? Te tranca no banheiro antes, tá? Vai lá no banheiro, toma um café. Ou toma um café, vai na cozinha, né? Faz uma pose de poder. Faz uma pose de poder por 2 minutos. Por 2 minutos, que a autoconfiança, ela vai exalar. Se você vai chegando. Você vai entrar no ambiente, a sua energia vai contigo. Ela vai contigo e ela vai na tua frente te defendendo, te bloqueando. A pessoa, se ia te falar alguma coisa, já perdeu vontade de falar, tá? É isso que faz uma mulher ou um homem, quando tá numa roda de negociação, bloquear energias que não são próprias para aquele momento. Energias, por exemplo, de assédio, energias de sabe aquelas barreiras que a gente tem que colocar de posicionamento, que você não precisa nem dizer não, mas o não já vem junto, sabe? Ou aquele sim, aquela permissão que você dá, você não precisa nem falar e a permissão já vem junto. É sobre comportamento, é sobre linguagem não verbal. É sobre isso que a gente está falando, né? Então, emotiza na sua mente aquela postura que você quer do outro, aquele retorno que você quer do outro. Imagina, emotiza através da sua pose, 2 minutos antes de entrar naquela cena. Aí tem vários estudos, como eu já acabei de dizer, que fazem a diferença do jogo. Você não precisa falar nada, basta você ser, tá? Então, combine aí o desenvolvimento pessoal de uma forma global, tá? Então, a gente tá falando de desenvolvimento de liderança, mas sempre fala sobre desenvolvimento do ser, desenvolvimento pessoal. Isso tem a ver com inteligência emocional, tem a ver com inteligência espiritual, tem a ver com inteligência física também, tá? Eu não tenho habilidade para fazer um determinado esporte, determinada corrida, emotiza. Eu não me lembro qual é o nadador, agora me fugiu o nome dele, porque às vezes minha memória não vem na hora, mas de repente durante a transmissão vem. Tem um nadador, um dos melhores aí. Uma vez eu vi uma entrevista dele e ele disse campeão. E ele falou que o principal treino dele tá na mente dele, tá? O principal treino dele está na mente dele. Esses dias eu vi uma outra palestra do Joel J, ele tava falando exatamente sobre isso, que ele leu um livro, ele precisava passar num concurso, não lembro o que foi, tá? A prática que levou ele a essa necessidade. Mas ele ficou treinando, ele leu um livro e ficou treinando na mente dele, né? Ficou emotizando por mais de 2 minutos toda a cena, todo o percurso, toda a trajetória, todo o evento, todos os dias, né? Quando você, antes de levantar da sua cama, você emotiza, você imagina o teu dia. E você, vamos dizer, tá numa postura ali, uma pose específica para aquilo, na sua cama, tá? Antes de levantar. A própria imaginação, ela te leva a comportamento. A pose, ela faz também essa ancoragem de emotização. Quanto mais poses e quanto mais imaginação relacionada àquela emotização, aquele resultado que você quer, mais chances de você ser e se tornar e ter aquilo. Então, a emotização, ela, de acordo com esse nadador, ela que é responsável por ele ganhar, por ele nadar bem. Porque ele vai quando ele vai emotizando, ele já vai corrigindo as braçadas, a postura do pé, a postura das pernas, tudo. Ele vai corrigindo e vai crescendo e vai evoluindo e vai indo. E é nos pensamentos antes que começa tudo, sempre. Agora, se você não tem o hábito de emotizar, de pensar, você incorpora na pose que automaticamente seu cérebro emotiza. Quando você tá triste, você quer ser feliz. É claro que aí a gente não tá falando em sonhos, a gente tá falando em retornos mais práticos, né? Comportamentais. Então, essa ideia das poses, ela é adotada por posturas expansivas, tá? Expansivas e abertas para influenciar positivamente os seus sentimentos. Olha só, uma pose influencia os seus sentimentos. Se você fica corcunda aí na sua cadeira o dia inteiro, vai chegar no final do dia, você vai estar se sentindo desmerecedor. Por quê? Porque basta 2 minutos para você incorporar no seu ser a postura que você está adotando. Então, se você fica o dia inteiro na cadeira corcunda, o que é uma pessoa corcunda o dia inteiro? É uma pessoa do arquétipo do fracasso, é uma pessoa do arquétipo da baixa energia, uma pessoa talvez procrastinadora, e você vai se tornar isso se você fica mais de 2 minutos batendo naquilo, né? Então, sempre que lembrar, tem gente que até compra uns produtos que coloca nas costas, né, que deixa a gente mais reto. Então, invista nessa consciência de que a postura traduz quem você é, tá? Então, essas poses associadas a sentimentos, elas podem te trazer ou depressão ou paz, ou inferioridade ou poder,
ou felicidade ou infelicidade. Tá tudo relacionado com uma forma como a gente se posta. Basta você ver na rua, você vai no super, tá? Aí você olha para as pessoas, bah, aqui, sabe aquela sensação, bah, aqui só tem gente bonita? Ou bah, aqui só tem gente feia. Porque o ambiente diz tudo, o ambiente define quem somos. E não é sobre a pessoa, é sobre o comportamento dela. Você olha uma pessoa que tá caminhando assim, ó, desmotivado, você já sabe sobre quem é aquela pessoa, você já sabe quais os resultados que ela tem. Você bate o olho na pessoa, aquela primeira impressão que fica. Ah, Aline, mas a primeira impressão pode mudar a gente, isso aqui é recorrente, a gente tem um programa Primeira Impressão, o pessoal sempre nos traz isso. Não, mas a primeira impressão não é que fique. Bah, mas pra mudar a primeira impressão, olha, tem que fazer um trabalho difícil, porque a primeira impressão a gente olha e já sabe quem é a pessoa, pelo comportamento dela. Então, pose de poder, tá? Eu vou dar algumas dicas práticas, tá? Depois pra gente encaminhar pro finalmente aqui, tá? Pro encerramento. Pose de poder. Mantenha-se em pé, com os pés afastados, sempre expansivo, tá? Ombros pra trás e para baixo, tá? Não é assim, é ombros pra trás e para baixo. Coloque as mãos nos quadris, botar as mãos nos quadris é sempre pose de poder, tá? Ou então estenda os braços pros lados, ou fica assim, né? Assim, pro inverso, né? Deus me ajuda. Então faz essas poses, fica ali, né? Eu sou grato, eu sou próspero. E aí você vai capitalizando as energias, tá? Fica por 2 minutos que teu cérebro vai condicionar a você ter sentimentos relacionados àquilo, tá? Mantenha-se sempre com cabeça erguida. Eu tô dando alguns exemplos de pose de poder, tá? Você pesquisa depois na internet as poses que você quer ativar. Então mantenha sempre a cabeça erguida, é uma pose de poder. O olhar direcionado para frente é poder, tá? A postura confiante e poderosa, né? Então, se sinta confiante, se sinta poderoso e emotize aquilo por 2 minutos, que assim você será. Pose de paz e de relaxamento, gente. Bota na internet qual é a pose, o que você deseja e qual é a pose relacionada, tá? Exemplos de poses de paz e de relaxamento. Você se senta ou fica deitado de uma forma confortável, fica por 2 minutos. Você vai entrar em estado de paz e de relaxamento. Você vai fechar o olho e vai respirar. Você conhece a técnica Ra? É um exemplo, tá? Técnica Ra de respiração. Respira por 2 minutos, relaxa por 2 minutos. Você vai entrar em paz, no flow da paz, tá? Eu quero ativar paz de que outras formas? Outra pose que ativa relaxamento, paz, né? Coloque as mãos suavemente sobre o peito e fica te abraçando, o teu próprio abraço, né? O teu acolhimento. Tá triste? Tá se sentindo rejeitado? Tá triste porque alguém te abandonou? Ou porque, né? Seja lá o que for, brigou com alguém? Te abraça, te acolhe por 2 minutos. Fica abraçado contigo mesmo 2 minutos, tá? Você vai se sentir acolhido. É sempre usar o teu corpo para te beneficiar. Porque o uso do corpo para nosso benefício traduz nos nossos sentimentos, resulta nos nossos sentimentos, tá? Então, tenta buscar a pose de ancoragem sobre os sentimentos que você quer e finja ser por 2 minutos, tá? Essa pose associada a sensação, essa pose de acolhimento, essa pose de autocuidado, essa pose de botar a mão no peito, isso aqui traz paz. Fica 2 minutos ali e vai te trazer paz, tá? Ela vai te dar calma e vai te trazer o sentimento, a sensação de tranquilidade, tá? E vamos supor que você tem um dia muito agitado, você é uma pessoa que não consegue ter paz, você é uma pessoa que está sempre preocupada, sempre com boleto para pagar, você pode exercer a meditação também, a meditação é um exercício também para isso, mas através do seu corpo você pode ativar esses sentimentos, basta 2 minutos, tá? Basta 2 minutos sobre o que você precisa naquele momento. Então, se você é uma pessoa que está muito ansiosa, você deseja por mais paz na sua vida, ative pose de paz, tá? Por 2 minutos. Por isso que a gente pratica yoga, não é só para saúde física, mas também sobre saúde mental e espiritual. E hoje em dia faz tanto sucesso, porque as pessoas nunca viram num momento tão estressante, né? Como ultimamente, como hoje. Vou te dar alguns exemplos aqui também pra gente encerrar de poses de felicidade. Eu peguei essas 3 principais, poses de poder, poses de paz, exemplos de poses de paz e de relaxamento. Agora vamos para as poses de felicidade, tá? Mas dependendo do que você precisa, dá um Google aí, abre o ChatGPT, quais são as poses para se sentir jovem, quais são as poses para se sentir magro, quais são as poses para se sentir, enfim, né? Pesquisa sobre o que você precisa naquele momento, o que você precisa ativar em termos de arquétipo através do seu corpo naquele momento e finge por 2 minutos que você vai se tornar, tá? Então, pose de felicidade, gente, pra gente começar a encerrar aqui também, ó.
Sorria genuinamente, né? Lembra do lápis, do exemplo do lápis que eu botei, que eu citei. Sorria genuinamente, né? Então, assim, se lembre de sorrir. Ah, mas eu não tô afim de sorrir. 2 minutos. Finja 2 minutos, tá? Envolva seus olhos, né? Então, assim, tenta ter paz, passar aquele sentimento de paz através da sua expressão facial. Tente fazer isso por 2 minutos. Mantenha os ombros relaxados também para paz, a felicidade, ela também, né? Se você relaxa os ombros, faz assim, ó, faz assim, fica assim, relaxa os ombros, tenta aliviar a tensão, tenta tirar a tensão por 2 minutos, você vai se sentir mais feliz, tá? Levante o queixo, tá? Levante o queixo também para expressar otimismo, né? Então, sim, eu sou otimista. É sempre tudo na nossa vida. Teus resultados, eles são aquilo que refletem os teus pensamentos. Parabéns, você tem a vida que você merece, seja boa ou ruim. Mas o que faz uma pessoa ter uma vida boa ou ruim? São os seus pensamentos. E a Amy Cuddy, ela nos comprovou que quando a gente não consegue controlar nossos pensamentos, a gente consegue apenas controlar o nosso corpo. Nosso cérebro, ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso que ele lê o nosso corpo. Ele lê o nosso corpo. Nossos pensamentos, eles estão conectados com todos os neurônios que percorrem nosso ser, que está dentro de nós. É tudo tão perfeito, a natureza é tão bela, tão perfeita, tá? Então, se você não tem o hábito de ter pensamentos positivos, palavras positivas, mas você consegue controlar o seu corpo, já tá certo, já tá tudo certo, já resolve, graças a Deus, os pensamentos respondem, tá? Ao nosso manifesto corporal. Então, essas poses de levantar o queixo, tá? De sentir otimista também te traz felicidade, tá? Pose de sorriso, tá? Fica de pé de uma forma relaxada, fica de pé, levanta. Eu preciso sorrir mais, levanta, tá? Eu quero, Aline, que outras poses de sorriso? Eu quero sorrir mais, tá? Mostra os dentes. Faz o hábito de mostrar os dentes, por isso o lápis, tá? Pratique mostrar os dentes. Né? Fica lá 2 minutos na frente do espelho mostrando seus dentes. Você vai sorrir. É natural, tá? Você vai sorrir. Testa. Eu te desafio a testar, depois você me conta se deu certo ou não, tá? É sobre isso, tá? Mostra os seus dentes aí na frente do espelho, uma pose de sorriso. Então, todo o seu desejo, ele pode ser traduzido através do seu corpo, que repercute nos pensamentos. É isso que você tem que entender, tá? Espero que tenha ficado claro que o quanto que o comportamento influencia na sua liderança e no seu objetivo de venda, tá? Então, é isso, gente. É 2 minutos que fala sobre a pesquisa da Cuddy, no mínimo 2 minutos, tá? Sempre lembra de que essas técnicas, elas são ferramentas complementares, tá? E não soluções mágicas. Porque não adianta também você fazer uma pose, você vai ter resultado na hora sim, só que e amanhã? E amanhã? Né? Por isso que eu digo, faça isso todos os dias, se você tem um problema sério com tristeza, coloque de uma forma mais intensa na sua vida, porque você pode até sorrir e entrar numa reunião leve, mas e depois? E depois em casa com seus filhos, depois em casa na sua liderança com seus amigos, né? Você quer ser uma pessoa mais empata e depois. Então aí você vai ter que botar uma intenção desse exercício ser maior. Aí faça aí de manhã, de tarde, de noite, mas sempre de 21 dias a 66 dias, para que não seja uma solução só para aquele momento, mas que seja a sua melhor versão enquanto ser. Essa é a proposta, tá? E aí você pode sim também modelar outras pessoas, como eu disse. Você pode sim estudar os arquétipos, as figuras dos arquétipos, como eu disse. Então tinha uma época que eu fiz uma análise de perfil comportamental e eu vi que eu era muito lobinho, eu tinha um perfil muito de aceitar tudo, enfim, eu queria me tornar mais guerreira, mas eu tinha muita habilidade de voar, mas eu não conseguia voar, eu ficava no chão, porque eu não tinha esse arquétipo da guerreira muito instalado. Gente, eu comecei a ancorar figuras de guerreiras, de mulheres guerreiras bravas, né? Que aí todo dia eu reforçava nos meus pensamentos, na minha emotização, aquelas poses, a pose, é a imagem, o poder da imagem. E aí eu botei como tela no meu celular, então eu sempre olhava, né? Hoje eu tenho no meu celular, tinha uma época que eu precisava de transformação, e aí eu coloquei na tela do meu celular borboletas. Agora, quando eu entro na zona de conforto, eu coloco na tela do meu celular um leão. Então você vai adaptando conforme a sua necessidade no momento. Por que essas imagens são tão poderosas? Às vezes você quer ter uma conversa séria com alguém, você coloca uma imagem ali, você conversando, você dando um chute naquela pessoa. Olha, não tô ensinando ninguém coisas ruins, tá? Mas eu quero dizer, com isso é que a imagem, ela tem poder. Por quê? Porque imagens traduzem poses. E tudo aquilo que você motiza em termos de poses, de postura,
traduz um sentimento que gera ações, gera comportamentos, gera pensamentos e gera um novo ser se você bate naquilo com periodicidade e com constância. É sempre sobre consistência, tá, gente? É sempre com consistência. Então você pode aprender buscando essas poses, buscando os arquétipos, buscando modelar, observando as outras pessoas, como é que aquelas pessoas que você admira fazem, como é que elas agem, tá? Sim, os arquétipos são referência, sim, se inspirar para a mudança é necessário, sim, para você se tornar uma pessoa melhor, você tem que ter projetos, sempre por períodos, né? Então, eu vou ficar 3 meses focada nesse projeto, deixa eu monetizar, não vou levantar da cama sem pensar nesse projeto antes, deixa eu me tornar aquele projeto, para mim ser rico, para mim ser saudável, deixa eu monetizar o que eu preciso, como eu preciso ser em termos de pose, em termos de pensamentos, né? E busca essa monetização por um tempo até você se tornar, e faça 3 meses, porque 3 meses é o tempo que a gente necessita com condicionamento diário, com consistência e persistência para nos tornarmos, tá? Então te inspira para essas mudanças. Óbvio que para isso você primeiro tem que saber onde você quer chegar, né? Óbvio. Então ter a consciência, tem a atitude, tem uma prática deliberada, ou seja, sempre que necessário. Coloque a intenção de acordo com o que você precisa, tá? Vai observando, vai te analisando, tá? Vai praticar na frente do espelho, vai incorporar gradualmente esses exercícios na tua vida, porque isso tudo vai fazer a diferença, tá? É sobre você pincelar aquilo dos arquétipos, das pessoas, das poses, do poder da linguagem não verbal, para se tornar uma pessoa melhor sobre quem você é, na sua autenticidade. Não é sobre imitar o outro, é sobre você pegar crenças, valores e pontos que você admira nos outros ou admira no mercado, né, nas marcas, na sociedade, e que você quer aquilo pra você também, porque você merece, porque aquela pessoa já passou por aquele processo, assim como você tem outros processos que você já passou e que outras pessoas vão te inspirar. É sobre isso. É sobre você se compor naquilo que você deseja, tá? Encerramos então a transmissão de hoje, espero que tenha sido proveitosa, mais um aprendizado, mais um desenvolvimento para nós, sempre para nós, né? Sobre liderança, sobre influência, sobre vendas, tá? Depois me conta aí, vai fazer alguns testes, faz um teste, faz hoje, vai lá na frente do espelho, 2 minutos e mostra seus dentes por 2 minutos. Fica olhando pros seus dentes por 2 minutos, eu quero ver se você não vai sorrir, né? Vai lá, faça isso, tá? Depois me conta. Até mais, beijo, até amanhã, 7h07, tô de novo contigo. Amanhã é sobre a arte da negociação, comunicação na negociação. É venda, é marketing na venda, é marketing prático na venda, tá? Tudo isso que a gente tá trazendo vale pra você treinar seus vendedores, tá? Se você é uma empresa, tá? Amanhã eu te espero. Amanhã eu não vou estar sozinha, eu vou estar com a Sandra Stivel. Te espero amanhã, 7h07. Até mais.